Olá, nono ano. Ficou algum conteúdo para trás da apostila, então vamos estudar aqui e fazer duas atividades no caderno. Conjuntos numéricos. Alguns vocês já estudaram, é só para relembrar. Conjuntos numéricos. Primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. O símbolo do conjunto dos números naturais é a letra N, ou com 2 tracinhos, ou mais grossinho aqui no meio, tá? Quais são os números naturais? São os números positivos e inteiros. Como assim inteiros? Não tem vírgula. Não tem vírgula, não é fração, nada. São números inteiros. Inteiros positivos, tá? Um exemplo: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, assim por diante. São infinitos, tá? Números agora inteiros, representados o conjunto pela letra Z. Quem são os números inteiros? Eu até comentei no de cima, precisei falar. São números que não têm vírgula. Não pode ser número quebrado. Não pode ser fração. Só que aqui pode ser, entram os números positivos e os números negativos. Então, poderia também falar, são os números naturais e os seus opostos. Então, quem são os naturais? 0, 1, 2, 3. Quem são os opostos? Menos 1, menos 2, menos 3. Então, quem são os números inteiros? Pode ser o 0, 1, 2, 3. Infinitamente. Menos 1, menos 2, menos 3. Infinitamente. Ok? Números inteiros, sem vírgula, positivos e negativos. Naturais, números sem vírgula, sem ser fração também, somente positivos. Mais um conjunto, números racionais. Racionais lembra a palavra razão. Razão é divisão. Nos números racionais entram as frações, tá? Entram as frações. Fração, então, são números. Tem o numerador e o denominador, onde o A e o B pertencem aos números inteiros, tá? Também tem que ser números inteiros, esse A e esse B. Então, só que aqui também a fração, ela pode ser um número decimal. O que é um número decimal? Um número com vírgula. Também pode ser um decimal. Número com vírgula, tá? Então, exemplos aqui de frações. 2 terços, 4 nonos, meio. Depois eu vou mais coisinhas. 0,5, 0,66666. Pode, gente? Um número com infinitas casas decimais? Pode, desde que eu encontre um padrão. Se eu consigo encontrar uma dízima com um padrão, eu consigo transformar ela numa fração também. Então, por exemplo, 0,66666, qual que é o padrão? Quem está se repetindo? O 6. Então, é a mesma coisa que 0,6. O padrão que se repete é o número 6. Posso representar dessa forma. É uma dízima periódica, com padrão. Então, é finita, tá? Então, também entra aqui nos racionais. Tem outro conjunto, os números irracionais. Irracionais são números que têm infinitas casas, não tem um padrão. Então, por exemplo, seriam números com vírgula
que você não encontra um padrão. Por exemplo, 0,234142198,7. Não encontra padrão, não tem fim. Outro exemplo, raiz de número, raiz quadrada, raiz cúbica, raízes de números que não dão exato. Então, raiz quadrada de 3 não tem um valor exato, então entra aqui em números irracionais. Um número muito famoso que é dos conjuntos dos números irracionais também é o valor π, que é 3,1415, não tem fim, tá? Tá, agora, só para fechar, eu tenho o maior conjunto, é o conjunto aqui, ó, conhecido como os números reais, tá? Quem está dentro do conjunto dos números reais? Os números naturais, os números inteiros e os números racionais. Eles estão contidos no conjunto dos números reais. Então, tem um desenho na apostila que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Os números naturais estão contidos nos números inteiros. Os números naturais e os inteiros estão contidos dentro do conjunto dos números racionais. Esses três estão contidos no conjunto dos números reais. Números reais. Somente o conjunto dos números irracionais que fica do lado de fora. Ok? Então, seria, por exemplo, assim. Conjunto dos números reais. Está contido os números racionais. Os números inteiros. Que estão contidos os números naturais. Naturais, inteiros, racionais, reais. E para fora aqui, os números irracionais, tá bom? Vou passar uma atividade para vocês classificarem os números em números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Lembrando que todo número natural também é inteiro. Todo número inteiro e natural também é racional. Todo número natural, inteiro e racional também é real. Beleza? Abraço.